Louvado seja Deus. Muito bem, meus amados, nós vamos estar falando sobre 5 personagens na Bíblia que foram escolhidos por Deus. Há muito mais do que 5, mas eu vou citar apenas 5 personagens na Bíblia escolhidos por Deus. Estou eu aqui olhando o horário. Amém? Quem foi escolhido por Deus? Quem foi escolhido? Quem é escolhida por Deus? Cadê você que é escolhida de Deus? Escolhido de Deus. Toma posse. Você é mais do que vencedor. Você nasceu para isso. E o inferno pode estremecer. Porque maior é Deus na tua vida. É aquilo que o apóstolo sempre fala. Eu e o Espírito Santo é o quê? É covardia. É covardia. Por que é covardia? Porque eu com ele é covardia. O inferno pode se levantar contra ti. Mas é covardia porque você já é mais do que vencedor, do que vencedora pelo sangue de Cristo em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Muito bem. Abramos a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes 13. Enquanto você procura o livro de Juízes, que está mais ou menos ali entre Gênesis até próximo de Apocalipse, nós vamos adiantando aqui. Eu ajudei? Não ajudei, não? Nos textos que falam das pessoas escolhidas por Deus para desempenharem uma missão especial. Falam de alguns homens, de alguns profetas de Deus que foram escolhidos para desempenhar uma missão especial. Talvez você nesta noite queira saber quem são esses homens. Eu vou citar para você apenas 5, onde são aí vocacionados, homens separados por Deus, homens que desde das entranhas de suas mães, desde a barriga da mamãe, antes mesmo de serem gerados, Deus já havia os escolhido para o seu reino. Aí você me fala assim, poxa vida, como é que você faz me provar que eles já são escolhidos? Bom, primeiro, eu também já fui escolhido desde o ventre da minha mamãe. Quando eu nasci, com entre 8 e 10 anos, entre 8 anos, a minha mãe biológica faleceu. Aí eu fui criado até uma certa idade, depois eu fui morar na rua. Mas espera aí, como é que você foi escolhido de Deus? Como é que você é escolhido de Deus? Eu morei na rua durante 17 anos como morador de rua. Umas pessoas falam mendigos. Teve algumas pessoas que conseguiam me tirar da rua, mas me colocavam na calçada. Na tentativa de poder ajudar. Mas eu sou escolhido de Deus. Eu costumo dizer assim, perdeu o inferno. Você é escolhida de Deus. Você foi separada por Deus, para Deus. Amém? Nós elencaremos aí esses personagens, mostraremos esses personagens, junto com alguns textos bíblicos que eu separei aqui nessa noite, que comprovem esta escolha divina, que comprovem que Deus os separou, que são personagens não apenas bíblicos, mas que são homens, profetas de Deus, separados por Deus para um chamado. Um dos primeiros foi Sansão. Quero aqui relatar a história de Sansão, cujo seu pai chamava-se Manoê. A Bíblia não relata o nome do pai de Sansão. No entanto, lendo um pouco mais a fundo a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, dentro da palavra existiam algumas mulheres inférteis, ou melhor, mulheres que eram estéreis.
em torno de 7 mulheres. A Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, mas é possível que uma dessas mulheres estéril, foi a mãe de Sansão. Aí você me fala, como que Sansão teve, ou melhor, como que a mãe de Sansão, sendo estéril, teve ele? Pois é, quando você é escolhida de Deus, o inferno pode estremecer, mas você é separada. O Espírito Santo já implanta na mamãe, mas é estéril. Tem problema, você serve um Deus que também tem essa visão, tem cura, tem transformação, tem vida em mulher estéril, tem sim, porque Deus é maior do que o inferno. O teu filho ressuscitou ao 3º dia, que é prova maior do que a vida, do que quando Jesus ressuscitou. Amém? Muito bem. Sansão foi um homem escolhido por Deus para proteger Israel. Deus escolheu-o como nazireu. Sansão foi um homem nazireu. André, o que é nazireu? Nazireu é um homem que quando nasce, ele é separado para aquilo, para Deus, somente para o altar. Um homem que principalmente recebe ali um voto, de quê? De nazireu, de consagração. Então, Sansão, por sua mãe, a pedido de Deus, foi separado especialmente para Deus, consagrado especialmente para Deus. Então, nós entendemos que Sansão, primeiro, ele nem deveria ter nascido, mas nasceu. Porque Deus assim o queira, desde o ventre da sua mãe. Olha o que diz em Juízes capítulo 13, versículo de número 3 até o versículo de número 5. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Olha que forte isso, hein? Versículo 4. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho e nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino nazireu, que é nazireu, o menino que recebeu um voto de nazireu, um voto para ser consagrado, uma pessoa que foi exposta para Deus, foi trazida ao mundo especialmente para servir a Deus, um nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, louvado seja o nome de Jesus, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha isso, que tremendo, olha só que forte. Como que pode? Sansão, que ao olhar do homem não era para ter nascido, mas ao olhar de Deus ele nasceu. Nasceu para quê? Para fazer a diferença. Nasceu para ser um homem consagrado, separado por Deus. Tem homens de Deus aqui nesta noite, eu quero falar somente com os homens. Tem homens que foram separados por Deus. Cadê os homens que foram separados por Deus e estão hoje na casa, no altar, na presença do Senhor Jesus? Onde estão os homens? Amém, toma posse, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você é os olhos, a menina dos olhos de Deus. Pai Jorge, Deus te abençoe, querido. Amém? Louvado seja Deus. Você está aí se perguntando, como assim o André foi mendigo durante 17 anos? Conta melhor essa história. Sabe, meus irmãos, Sansão foi entregue na mão dos filisteus, aonde a Bíblia relata que acabaram arrancando os olhos dele. Olha só essa história. Arrancaram os seus olhos. Então Sansão ficou cego. Sim, Sansão ficou cego. Consagrado para Deus,
sofrendo afrontas? Você está preparado para sofrer pelo amor do nome do Senhor Jesus? Eu estava vindo para o culto, ainda agora, uma irmã comentara no carro, junto com a gente, estava eu, a irmã Luzia, minha esposa, e a irmã, que eu esqueci o nome, a Mari, obrigado. E a irmã Mari comentara a respeito de um país que hoje em dia está mega, ultra difícil de falar de Jesus. Notem a dificuldade. Aí eu te pergunto, você está preparada? Está preparado para sofrer pelo amor do nome do Senhor Jesus? Sansão foi um dos juízes de Israel, diz a Bíblia. Mas eu quero continuar essa história, não falando apenas de um profeta. Eu iniciei dizendo que vou falar o nome de 5 profetas que foram separados, que foram escolhidos por Deus desde o ventre da mamãe. Segundo, a escolha do profeta Isaías. A escolha do profeta Isaías. Quero só terminar aqui falando sobre o Sansão, que enquanto você abre a palavra do Senhor Jesus, no livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Enquanto você abre Isaías 6, quero só informar que Sansão, no templo de Dagon, orou a Deus, cego, reuniu as suas forças, e ele se encostou perto de 2 pilastras e começou a empurrar. A Bíblia diz que não só ele morreu, como todos os filisteus, inclusive aqueles que o fizeram sofrer arrancando os seus olhos. Isaías capítulo 6, versículo 1. Antes de ler o texto, ele narra aí a vocação do profeta, o chamado de Isaías, onde acontece aí por meio de uma visão de Deus sentado ao trono. Versículo 1 diz assim, lembrando que nesse episódio, meus irmãos, está a escolha de Isaías por Deus e ele aceita o chamado e recebe a missão de ser profeta, de denunciar o pecado do povo. Isaías 6:1 diz assim: ouvi-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. Aleluias. Versículo 2: e fez a minha boca qual espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me qual uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. Amém? Aljava, o que é aljava? Eu cacei muito quando morei no meio do mato, né? Eu caçava muito, né? Morava no mato, então vivia de caça. Eu tinha uma aljava, um alforge, uma bolsa, né? Para guardar algumas pedras com o meu estilinguinho velho. Onde eu matava alguns passarinhos, né? Você fala, eu vivia disso para eu me alimentar. Que toda vez que eu saía para a cidade, eu apanhava. Eu sofria muito. Então era mais fácil ficar o quê? Escondido lá no meio do mato. Comendo as minhas caças do mato. Então, a gente preparava. Aí você leu aí aljava. O que é aljava? Era tipo um estojo, né? Uma bolsa. Que era a que Isaías levava para poder aí. Neste episódio está a escolha de Isaías por Deus e ele aceita o chamado e recebe a missão de ser o quê? Profeta, de denunciar o pecado do povo. Quero só lembrar que, Isaías, ele é citado nos textos bíblicos como um escolhido de Deus desde o ventre materno.
Os textos assim narram. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre das entranhas de minha mãe. O próprio Isaías já falava. Olha só que forte. Talvez você se questiona, puxa vida, Sansão sofreu, Isaías sofreu. Você está contando histórias de pessoas que somente sofreram? Sim. Mas o reino de Deus, ele é... Oi? Isaías 6. Aqui, ó. Onde que eu estava? Juízes, desculpe, é Isaías 6, 1. É isso mesmo, Isaías 6, 1. E o versículo 2. Fez a minha boca, o qual espada aguda na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me qual uma flecha polida. Isaías, perdão, irmãos, é verdade. É Isaías 49. Verdade. Isaías 49. Aleluia. Que bênção, hein? Isaías 49. É o 6, mas é de cabeça para baixo. Tá bom? Ficou bom assim, né? Pronto, arrumei. Aí talvez você me pergunta, poxa vida, quantas pessoas sofreram, né? Meus amados, olha para o dia de hoje. Quantas pessoas têm perdido a vida pelo amor do nome do Senhor Jesus? Tem alguém aqui disposto a negar o nome de Jesus nessa noite? A negar o nome de Jesus? Tem alguém aqui disposto a negar o nome de Jesus? Então quer dizer que você está disposto para sofrer pelo amor do nome de Jesus, a levar as boas novas de salvação, queira, doa a quem doer, aceite aquele que estiver de coraçãozinho aberto, quem estiver de coraçãozinho fechado, não é por força e nem por violência. Amém? É isso, é Isaías capítulo 29, versículo 1 e 2, ao qual nós já lemos. 5 personagens. O primeiro foi Sansão. O segundo, quem foi? Isaías, muito bem. O terceiro foi Jeremias. A escolha do profeta Jeremias. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Isso, Jeremias capítulo 1. Enquanto você abre, quero informar você que está com o seu coração aberto nesta noite para ouvir a mensagem da cruz, para ouvir a palavra de Deus. Jeremias vivia do trabalho agrícola no interior de Israel. Ele não contraiu o matrimônio. E Jeremias, a Bíblia diz que ele não foi casado. Está em Jeremias capítulo 13. Depois você pode estar lendo sobre isso. No trabalho da terra, a Bíblia diz que Jeremias conheceu o sofrimento do povo. De tanto andar no meio do povo, Jeremias entendeu o sofrimento do povo, na busca ali do alimento para a sobrevivência. Jeremias ia para lá, ia para cá, e começava a olhar o povo e falava, meu Deus, como esse povo é sofrido. Olha o que eles fazem para ter alimento. Olha o que eles se matam para ter o que comer. Sabe que no trabalho da terra, Jeremias conheceu o sofrimento do povo na busca do alimento. Jeremias também acreditava, diz a Bíblia, que aquela situação, ela não era correta. Essa situação não estava certo, algo estava errado. Essa situação não era correta. Existia ali muita o quê? Exploração. Deveria ser feito alguma coisa. Só que a Bíblia relata que Jeremias tinha medo. Talvez você está aqui nessa noite dessa mesma maneira, como Jeremias. Às vezes o medo acaba te travando que o melhor lugar para se estar é sentado em casa e de preferência, vou ficar aqui atrás, de preferência escondido, para que ninguém veja, não é?
Um ou outro consegue ver. Um ou outro consegue te ver ainda. Tem sempre alguém que te vê. Mas tem outros que não. Às vezes, o medo toma conta de uma maneira incrível. A vontade, o desânimo, a angústia, as lutas, problemas, doença, o financeiro. Acaba tomando conta e faz com que você retenha as bênçãos de Deus. E a Bíblia fala que Jeremias teve medo. Amém? Está acompanhando? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. A gente fica falando aqui, às vezes a gente pensa que vocês não estão aí. Mas vocês estão. Yes, glória a Deus. Estou acabando. Estou falando terceiro, são 5, lembra? Onde que eu parei? Assim, e Jeremias teve medo. E em torno do ano 627 a.C., a Bíblia ainda relata que aí no 13º ano do reinado de Josias, Jeremias foi chamado por Deus. Olha só, né? Jeremias, o filho de Euquias, ele foi chamado por... Opa! Então Jeremias também foi chamado por Deus. Sansão foi chamado por Deus. Isaías foi chamado por Deus. E Jeremias foi chamado por Deus. Amém? Nessa leitura do livro profético que leva o nome que é descrito a vocação de Jeremias, do seguinte modo, agora sim vamos ler, Jeremias, capítulo 1, versículo 1, que diz, é do 1 ao 5, né? Mas, acho que eu vou ler o número, versículo 5, que diz assim, antes mesmo de se formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses dos seios, eu te consagrei. Aleluias. Deus havia consagrado Jeremias da mesma maneira, antes mesmo dele nascer, no ventre materno. Deus já havia separado Jeremias. Ei, Jeremias, você é meu, é para fazer a minha obra, você vai nascer para fazer a diferença, porque a experiência de Deus que teve Jeremias, ela é remetida, sabe onde? Nas entranhas de seu nascimento, essa lembrança, essa experiência de Jeremias, ela é remetida justamente no seu nascimento, porque Jeremias tem a consciência que ele é consagrado, que ele é separado por Deus. Eu te consagrei, no capítulo 1, versículo B, versículo 5, a parte B, que diz que eu te consagrei, e tem consciência plena que esta é a sua missão de profetizar o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quarto, a escolha do profeta João Batista. Eita, falar de João Batista é falar de muita luta, porém muita perseverança, muito clamor, muita unção. Por quê? Porque a Bíblia fala que João Batista, ele anunciava a chegada do Messias. A escolha de João Batista traria ali a vocação de anunciar a vinda do Filho do Homem. Nós encontramos um livro de Lucas, no capítulo 1, versículo de número 5, e até o versículo 22, onde a história da vocação do profeta João Batista fala sobre o nascimento, né? O nascimento de João Batista, cuja a Bíblia nos alerta que a mãe de João Batista já era uma senhora bastante idosa, né? Já era uma mulher bastante idosa, de idade avançada, e tendo como pai Zacarias, o pai aí do João Batista. Já mostra aí a predileção divina em gerar aqueles que seria o precursor do Messias. Amém? Qual é o nome da mãe
de João Batista, nossa irmã abençoada, mulher de oração, mulher de Deus, Isabel. Ela possuía aí um agravante, que a Bíblia fala que Isabel também era estéril. Estéril, infrutífera. Nunca vai ter filho. E pensar que ela deu à luz ao homem que mais tarde seria usado para falar da volta do Filho do Homem, que mais tarde ele estaria falando sobre a chegada do Messias. Ei, você imagina João Batista? Arrependei-vos, raça de víbora, porque já é chegado a vinda do Messias, e vocês não prestam atenção. Ele está chegando. João Batista foi usado dessa maneira. Eu posso imaginar, conjecturando essa história, imaginando João Batista junto ao Rio Jordão, todo feliz porque algumas pessoas ainda davam ouvido para ele e se batizavam. Morria aquela velha pessoa e nasciam de novo. Por quê? João Batista falava que o mestre estava chegando. Prepara a igreja, preparem-se discípulos, venham, vamos se batizar, vamos se limpar. Quero só avisar que dia 14/5 agora, às 4 horas, inicia aqui na igreja, em uma das nossas salas, as inscrições para o batismo. Será na livraria e até mesmo no início das aulas. É dia 14, para você que ainda não se batizou. Porque eu estou igual João Batista hoje. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Aleluia, Jesus. Amém? Graças a Deus. Já falei de 4, né? É isso, nós estamos em João Batista. Muito bem. Aqui. Deus chama João Batista e indica uma missão de ser o quê? Consagrado para Deus. Ser pleno do Espírito Santo. Oh, glória. Converter os filhos de Israel. Deixa eu ver as horas aqui. 15 para as 9, é isso? Amém. De converter os filhos de Israel. Preste bem atenção, porque agora vem aquela parte muito especial, aonde você vai acompanhar comigo. Você que abriu no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Já estou terminando, pessoal. Amém, amados? Vocês estão cansados? Não? Tem alguém com sono aí? Quiser levantar um pouquinho, dar uma esticadinha? Tem não? Tem com sono? Tem um irmão ali com sono, hein? Peraí, vou orar por ele ali. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu, após ter morado tantos anos na rua, após ter sentido fome, frio, apanhado, eu tinha um cabelo que batia aqui. Quero ver quem tem um cabelo maior que o meu. Batia aqui assim, ó. Cabelo sem dentes. Apenas uma peça de roupa no corpo. Fui acometido com o início de AVC, acidente vascular cerebral. Eu tinha uma debilidade nas pernas, uma pequena deficiência, eu me arrastava, andei por algum tempo em cadeiras de rodas. Mas você sabe o que a gente está falando aqui hoje? A gente está falando de homens que foram escolhidos por Deus. Nós estamos falando de profetas que foram escolhidos por Deus. Você é profeta do Senhor. Você foi escolhida pelo Senhor Jesus. Passe o tempo que passar, mas nunca perca a tua fé no Senhor Jesus. Nunca perca a convicção, a chama viva do Espírito Santo dentro de teu coração. Permaneça firme, fiel, cada vez mais. Enfrenta o que tiver que enfrentar. Passe a humilhação que passar.
passe a dificuldade que passar. A maior humilhação passou o teu Deus. Mas nunca negue o nome do Senhor Jesus. Estes profetas, mesmo alguns cegos, mesmo alguns sem direção, mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, que dava a direção para eles, para fazer conforme Deus queria que fizesse. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 1, o versículo 15, diz assim: porque ele será grande, aleluia, diante do Senhor. Nós estamos falando de quem? João Batista. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Sabe, meus amados, no versículo Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo de Deus. Está vendo só? Não é para você se embriagar com bebidas que vai te deixar. Essa vida eu vivia antes de conhecer Jesus. Eu bebia muito, me prostituía, não tinha mãe, não tinha pai. Aí uma família me pegou para criar, me adotou. Eu ainda, por essas vezes, eu abandonei essa família, porque eu preferi viver um mundo de mentiras, um mundo de prostituição, um mundo de vaidades, uma vida de um homem sem Deus. Eu posso imaginar o Espírito Santo todo triste com o André Luiz. Poxa, mas ele é escolhido. Por que ele fechou o coraçãozinho dele? Ei, amiguinho, jovenzinho, o melhor caminho para se estar não é na balada, não é com seu melhor brother, fumando, enchendo a cara. O melhor lugar ainda é o altar do Senhor Jesus. É por isso que eu amo as irmãs, as mães que oram pelos seus filhos. Tem mães aqui que oram pelos filhos? Tem mães que intercedem pelos filhos? Olha que maravilha. Irmãs, continua com a mão erguida. Olha só, dá uma olhada em volta. Olha o tanto de mães com as mãos erguidas que oram pelos seus filhos. Se você que é filho está aqui nessa noite, está vendo essa mão erguida aí, ó? Pois bem, ela ora por você. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não trouxe o óculos? Eu não esqueci, eu não uso o óculos. Mas estou terminando. Nós já falamos 4, né? Isso, já falamos 4. Falta só mais um, ok? O versículo 16 de Lucas, perdão. Nós estamos lendo Lucas 1, 15 até o 17. Agora eu vou ler o versículo 16. Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17. Irá adiante dele o espírito e poder de Elias, para converter corações de pais e de filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Naquele tempo existia muito, os povos eram muito apercebidos, não davam muito crédito à palavra de Deus. Porém, assim como os demais ao qual nós já lemos, João Batista também foi levantado por Deus e para Deus, para trabalhar no seu reino. Amém? Quinto, a escolha do apóstolo Paulo.
Uau! Falar do apóstolo Paulo, a gente já lembra das cartas, né, dele, as cartas aos romanos, as cartas aos gálatas, as cartas aos coríntios, as cartas aos efésios. Falar do apóstolo Paulo é lembrar de tanta coisa boa, tanta coisa bacana, é viajar na Bíblia, não é verdade? Muito bem, então vamos viajar juntos para terminar. O irmão chegou aqui, um irmão lá na porta, outro irmão aqui no louvor. Não era você que apresentava os eventos, Festival da Paz, Marcha para Jesus? Sim, eu que apresentava. Eu fiz algumas apresentações, né? Alguns me conhecem da Santa Casa, outros me conhecem de algumas apresentações que eu tive a honra de apresentar, né, os cantores gospel, né? Fernandinho, Aline Barros, Damares, Cassiane, Paulo César Baruch, Lázaro, Thales Roberto, o Lázaro que hoje descansa no Senhor Jesus, André Valadão, e aí por diante. E eu tive a honra, né, de estar com esses homens de Deus, com essas mulheres de Deus. Aí o irmão falou, meu Deus, irmão, é a primeira vez que o senhor vai ministrar? Eu falei, sim. O senhor deve estar tremendo, né? Eu falei, sim. Nossa, mas não parece, né? Mas se eu soltar o microfone, né, vai dar uma tremidinha aqui. Que eu tô... não penso que a gente está acostumado não, irmãos. Falar do amor de Cristo é responsabilidade. É você seguir o mandamento. Falar o que está na Bíblia. É diferente de você apresentar um evento, um show, como o Fernandinho, por exemplo, com 10, 15 mil pessoas. Aí isso é coisa mais normal, né? Que é tudo auê, né? Aqui não tem esse negócio de auê, não. Auê aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Bom, para terminar. Daqui a pouco vai fazer 3h30 que eu estou aqui em pé já. Vocês já estão... Tem alguém com sono aí? Não, né? Eu estou terminando, irmãos. Vou falar o quinto agora, né? A escolha do apóstolo Paulo. Os textos que falam sobre a vocação de Paulo, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, escrito por seu companheiro de viagem. Olha que bacana. Olha que legal. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. É isso mesmo, Gálatas, capítulo 1. Ok? Isso, vai abrindo aí Gálatas 1. Enquanto isso, vou falando para você que os apóstolos, escritos por seu companheiro de viagem, como Lucas, os 3 relatos narram aí que Paulo, que outrora Saulo, ele foi o que mesmo? Alguém sabe o que Saulo foi na Bíblia? Muito bem, perseguidor, a igreja está afiada, né? Paulo foi um perseguidor, quanto mais dos cristãos. Passando por uma visão na estrada para Damasco, a Bíblia também relata que Paulo recebeu também um chamado. Eita Deus, já falamos dos 5. O quinto é Paulo, ele também recebeu um chamado. A Bíblia fala que Jesus se revela aí a Paulo, né? E lhe dá aí a missão de anunciar o Evangelho e também as boas novas de salvação para todo aquele povo que estavam ali. Tarefa essa, que estava junto com Paulo, essa tarefa de anunciar, ele anunciou, realizou a eficácia sem precedentes, segundo a história na Bíblia, culminando aí com a sua decapitação em Roma, no ano de 67 depois de Cristo. Amém? Ainda na Bíblia, quero relatar a você que Paulo, na estrada de Damasco, tem um diálogo com quem? Com Jesus. Paulo, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um diálogo com Jesus. E nesse diálogo, nessa conversa, nesse encontro, a Bíblia fala que ele ficou também o quê? Cego. A Bíblia fala que ele ficou o quê? Sim, ele ficou cego. Ele ficou cego. E a Bíblia também fala que ele é batizado. Inicia a sua missão evangelizadora. Aí, de perseguidor, ele passa a ser o quê? Pois é. Fale assim,
Eu sou o sexto escolhido. Nós falamos de 5 escolhidos por Deus. Você é o sexto. Você toma posse? Amém. Terminando aqui. Ele estava aliado junto ao cristianismo e também organizando comunidades em todo o Império Romano e anunciando o Cristo, o ressuscitado. A Bíblia fala que em sua apologia pessoal, nas suas cartas ao povo de Gálatas, ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, ele atesta aí a sua escolha divina desde os seios maternos. O próprio apóstolo Paulo o atesta, a sua escolha divina desde o seio materno. Aí é que entra Gálatas capítulo 1, versículo de número 15. Você que abriu a tua Bíblia, acompanhe, porque diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, versículo 16, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. E para terminar, versículo 17, nem subi a Jerusalém, para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Meus amados, eu quero concluir essa história dizendo para você que nós devemos sempre estar buscando na Bíblia, buscando na palavra do Senhor Jesus, os personagens. Nós encontramos grandes narrativas, muitos pontos semelhantes. A escolha dessas pessoas por Deus, a predileção dessas pessoas por Deus, a vontade que essas pessoas tinham em estar realizando o teu chamado, uma vez que eles foram escolhido, separado, receberam o chamado. Olha a vontade que quando eles estavam de estar no chamado, olha o prazer que eles tinham de estar fazendo o que Deus havia lhes prometido, que Deus havia lhes pedido. Então entenda, muitas pessoas hoje em dia quando recebem um chamado, eu ainda há pouco citara isso, muitas pessoas que quando recebem o seu chamado, a vontade que tem é de se esconder, é de correr para a caverna, porque tem medo, tem vergonha, é tímido. O que a Bíblia fala sobre os tímidos? Ah, tá. Então tá bom. É porque assim, não é porque eu estou aqui que eu não estou com vergonha. Sim. Alguém aqui se habilita? É uma responsabilidade, mas eu não vou negar o chamado que Deus tem para a minha vida. Você não vai negar o chamado que Deus tem para a minha vida. E você sabe de uma coisa? Às vezes, é preciso que você desça. Às vezes, é preciso que você diminua, porque quem tem que crescer é Ele. Quem tem que crescer é Jesus. Aquele mendigo, aquele morador de rua, aquele esquecido. Um dia, uma moça começou a bater na porta de um galinheiro onde eu me escondia. Falei, quem que é essas horas? 11 horas da noite? 11 horas da noite. Quem? Moço, eu vim trazer um lanchinho para o senhor. Foi uma moça, teve lá no portão e foi levar uma sacolinha dessas de mercado e foi levar comida para mim. E colocou lá no preguinho, tinha um preguinho no portão, ela colocava e ia embora. Às vezes, ela chegava lá 11h10, 11h15, ela sabia o horário porque eu ia para a escola para poder comer e tomava banho na Praia do Cruzeiro. Então, eu chegava do colégio, corria lá, tomava um banho e ia dormir dentro de um galinheiro. Em cima era puleiro, tinha marreco, galinha e tal, e embaixo, ali eu dormia. Então, tinha um portãozinho bem velho, e ali ela colocava uma sacolinha de mercado, sabe, com algumas comidas, né? Meus amados,
eu misturava com fezes e comia. Porque eu preferia negar o chamado que Deus tinha para a minha vida. Porque eu dei valor, dei ouvido aos amigos. Para você ver que os amigos só te levam para a perdição. Que os amigos não querem te ver feliz. Que os amigos não querem ver o teu bem. Aí, com muito custo, esta mesma moça começou a insistir e tal, uma vez, duas vezes, três vezes. Um dia, juntou essa moça com a mãe dela. Vamos lá para casa que a gente vai cuidar do senhor. Olha como que o senhor está. Olha, meu Deus. Não vou, porque eu sou muito ruim. E, sabe essas pessoas que não tinha nada. Às vezes tem pessoas que não tem nada. Mas eu comia restos dos outros porque eu precisava me alimentar. Houve algumas vezes que aqui tem algumas pessoas que participaram de parte da minha história, sabe muito bem o que eu vou falar, que eu esperava algumas... Eu sempre fui locutor de rádio, eu trabalhei por mais de 30 anos, 33 anos com locução de rádio. E às vezes eu esperava os donos almoçarem para eu poder ter o quê? Me alimentar. A minha ignorância, o meu achismo, porque eu acho, porque eu sou, não era nada. Porque o homem sem Deus não é nada. Mas o homem com Deus é tudo, né, Ricardo? O homem com Deus é tudo. Com muita insistência, essa moça me levou. Meio que à força. Vamos lá, porque lá no fundo tem uma kitnet, o meu pai deixou e tal. Eu falei, eita. De repente, eu me vi num cabeleireiro, eu me vi num dentista, porque eu não tinha dente, né? É tudo prótese aqui. Eu me vi num dentista, de repente eu me vi com uma roupa, eu não tinha roupa, eu roubava dos varais, para tentar andar bonito. E hoje, está fazendo quase 21 anos que essa moça está ao meu lado, que é minha esposa. Quando o homem tem chamado, pode o inferno estremecer. Aconteça o que for, uma hora o teu milagre acontece e o diabo perde. Põe-se em pé. Quero chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. O meu padrinho de casamento é o pai do Ricardo, o Antero, com a Beth, são os meus pais, meus padrinhos de casamento. Uma bênção, tenho o prazer de poder citar esse nome, porque ele não é só um padrinho, foi um grande parceiro, um grande irmão, um grande amigo. A Beth também, estivemos juntos no Ministério da Cadeia, quando ainda haviam algumas moças aqui na nossa cadeia, né, feminina, e nós participamos de alguns ministérios, e aprove ao Senhor Jesus que eu continuasse ao lado da digníssima senhora Andréa Santos. E, sinceramente dizendo, ela já enfrentou cada barra comigo no início. Tem alguns amigos aqui que me conhecem, a Maura trabalhou comigo. Tio Maurício, esposo da tia Luzia Frade, minha tia. A irmã Luzia, que tem me abençoado, a esposa do irmão Zé Roberto, que tem me abençoado muito. Houve algumas vezes que nós fomos para Paraty, sabe quem deixou a chave do carro na nossa mão? Aquela bênção lá, ó, irmã Luzia. Orem pela vida dela. Você sabe o que eu aprendo com isso, irmãos?
A onda, ela passa, ela vem e volta, uma onda na praia. As coisas, as dificuldades, elas vêm e vão. Mas uma coisa que não pode ir nem voltar é a sua fé. O seu elo com o Senhor Jesus. Porque quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, você faz mostrar para Ele que a sua comunhão continua de pé. Quando você pega o cálice, quando você pega o pãozinho, você faz provar Jesus. Eu estou aqui. Uma barra, como está difícil. É que você não sabe como está a minha casa. Está faltando arroz, o açúcar, feijão, mas sabe, Jesus, eu estou na tua presença. Nem que for para sair de casa a pé, eu saio 3 horas antes, mas eu vou caminhando. Enfrenta o que tiver que enfrentar, mas nunca negue o amor do nome do Senhor Jesus. Nunca negue o teu Deus. Amém? Você se preparou para a volta do Filho do Homem? Se preparou? Porque é chegada a hora da volta do Filho do Homem. E a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele vai arrebatar a tua igreja. E aqueles que ele encontrar, remidos, escolhidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Vinde, benditos do meu Pai. Venham. Se acheguem.